Tava aqui fazendo as minhas revisões anuais e tava refletindo um pouquinho sobre as coisas que eu aprendi treinando para uma maratona nesse ano e resolvi vir compartilhar três dos principais aprendizados. Se é nova por aqui, eu sou a Luísa, eu sou corredora amadora, compartilho conteúdo sobre corrida, alimentação, rotina por aqui. E em 2023 eu passei mais ou menos uns 4 meses treinando para conseguir correr a minha primeira maratona, que foi em Porto Alegre em junho. Eu comecei a correr em 2012, fiz uma pausa lá por 2015 e voltei em 2019, mas só comecei a treinar de verdade em 2021. Ao longo de todos esses períodos que eu corri, eu aprendi muitas coisas, mas esse ciclo da maratona foi muito especial, porque os aprendizados foram muito fortes. A primeira coisa que eu aprendi é que a corrida é sim uma atividade física, mas é muito mais mental. Óbvio que o ciclo de treinamento ele existe para que o corpo da gente se acostume com o volume, com a carga de treino, para aprender a ficar correndo pelo tempo que precisa para fazer a distância que a gente está treinando. E aí, nesse processo, a gente vai conviver fisicamente com a exigência daquela distância, fazendo fortalecimento, o descanso é importante, a alimentação é importante, mas a cabeça da gente é o que vai determinar se a gente vai conseguir completar ou não. Porque na verdade o corpo da gente é bem mais forte do que a mente da gente acredita, então às vezes ela sabota a gente. No meio do treino longo, no meio da prova, o que vai tentar te fazer parar vai ser a tua cabeça, que vai tentar te fazer acreditar que tá difícil, que tá quente, que tu não vai conseguir, que pode parar, pode desistir. Quando eu tava fazendo uma prova de 10 quilômetros, a única prova de 10K que eu fiz, na verdade, eu comecei a entrar num espaço mental muito negativo, porque estava muito quente, era dezembro. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu escolhi fazer isso? Isso não faz sentido. Eu não vou aguentar, vai ser horrível. E o fato de eu ter entrado nisso e ter acreditado nisso fez com que a prova fosse muito mais difícil do que ela poderia ser se eu tivesse num espaço mental melhor. Mas assim como é a cabeça que vai tentar te fazer parar, é ela que vai te ajudar a chegar na linha de chegada. E isso faz muito parte dos treinos. Então, quando a gente tem um treino de 30 quilômetros para uma maratona, não é só para o corpo se acostumar, mas é para a cabeça acreditar, conseguir se convencer de que é possível, que tu está preparado. Nunca vai se correr a mesma distância da prova durante um treino, a menos que seja atleta profissional. E mesmo assim, acho que eles não chegam a correr de uma vez só. A gente sempre vai ter espaço para aquela dúvida de será que eu consigo? Mas aí foram semanas, meses de treino para estar preparado e obviamente se mentalmente estiver fortalecido, com certeza vai ser muito mais fácil. Sempre tem o imprevisto de ter cãibra, de ter dor, de se machucar, alguma coisa assim. Mas o corpo estando treinado e estando ok, é o mental que vai deixar a prova mais fácil ou mais difícil. A segunda coisa, e eu sei que esse é um probleminha que eu sigo tendo, é que não adianta treinar bem se comer mal e não descansar. Quando eu tava treinando para maratona, eu tava treinando mais ou menos uns 50 quilômetros por semana. Ali da metade por fim foi de 50 a 60. Eu tinha tanto gasto com esses treinos que eu basicamente podia comer o que eu quisesse comer e tava tudo certo. Nesse ritmo de treino que eu tinha, era muito difícil de eu estar comendo em exagero, em termos de calorias, porque eu realmente gastava muito. Eu ficava 4 horas correndo no domingo, então tinha que repor isso. Mas eu não fazia exatamente as melhores escolhas. E aí tem uma escala de comer pouco, comer bem e comer as coisas adequadas e comer as quantidades adequadas, mas de coisas aleatórias. E de todas essas opções, comer menos é a pior de todas, porque o corpo precisa ingerir alimentos para fazer a recuperação, para repor tudo que foi gasto. Ciclo de maratona não é a hora de emagrecer,
é a hora de se coordenar para se alimentar direitinho, garantir que tá tudo ali, porque senão a chance de se machucar ou ficar doente ou alguma coisa assim, ela vai aumentar porque a gente não tá devolvendo pro corpo da gente o que ele precisa, a gente só tá tirando dele, né, o que a gente quer de desempenho ali na corrida e com certeza, dependendo do que eu comia, eu sentia diferença no dia seguinte no meu treino. Então, a alimentação é super importante e a mesma coisa é o descanso. Tem que descansar, tem que conseguir dormir ali as horinhas adequadas, porque também é esse momento em que o corpo vai fazer as reparações necessárias. E aí, se a gente não tá fazendo isso, não adianta exigir, não vai ter o resultado que quer e ainda tem a chance sim de se machucar. Então, às vezes era melhor perder, entre aspas, alguns treinos para garantir esse descanso. Isso é algo que eu faço até hoje. Se eu sinto que não tá bom, que eu preciso descansar, eu vou optar por não fazer aquele treino para garantir que eu vou estar mais descansada para o próximo. E durante o ciclo da maratona eu cheguei a perder assim alguns treinos longos bem relevantes de 30, 32 quilômetros por motivos aí pessoais, mas consegui completar. Tava tudo certo. Na semana seguinte eu fiz, não fiquei tentando recuperar. Não é assim que vai funcionar. Olhando o geral, talvez 98% dos treinos eu fiz. Então, no geral, o programa funciona e não é aquele treino que a gente perde para descansar mais ou porque a gente está com algum incômodo que vai fazer diferença no final. Com certeza, esse é um ponto que em 2024 eu quero muito melhorar, porque eu sei que vai me dar um desempenho melhor se eu me alimentar de uma maneira mais organizada e com escolhas um pouco melhores de alimentos. E certamente isso vai impactar no meu desempenho. E aí, o último aprendizado, que eu acho que é o principal, é que a gente pode muito mais do que a gente imagina. Eu brinco que eu corri errado a maratona, porque eu sempre ouvia as pessoas falando que terminaram de correr e aí não conseguia andar, no dia seguinte era muita dor, não conseguia andar e eu não tive isso. Logo no fim eu senti obviamente um desconforto durante, eu também ali a partir do quilômetro 35 ficou difícil, mas ao mesmo tempo eu não senti toda essa coisa no dia seguinte, talvez 2 dias depois, era como se eu não tivesse corrido uma maratona. E isso é muito estranho. E o meu objetivo nessa corrida era conseguir terminar os 42 quilômetros, então eu tinha uma estratégia que era ninguém vai fazer mais do que o necessário de esforço para a gente garantir que vai terminar. E aí o meu objetivo era ficar ali num ritmo de mais ou menos 7 minutos por quilômetro, que eu achava que isso era uma coisa que eu ia conseguir manter e terminar, mas quanto mais devagar a gente corre, mais tempo vai ter que ficar correndo, então também tem um desgaste ali. E hoje, sabendo que eu consegui terminar naquele ritmo, eu acho que eu podia ter corrido tipo em 6:30, que teria eliminado em uns 20 minutos, mais ou menos, se a minha matemática tá certa. Eu provavelmente tinha capacidade de fazer esse esforço. Eu fiz todo o meu ciclo de treino bem conservadora e correndo devagar e cuidando da frequência cardíaca. Hoje eu vejo quanto eu consigo correr mais rápido e aí eu fico pensando que talvez para aquela prova eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais. Na largada eu saí em 6:30 e eu pensei, tem que dar uma maneirada porque senão eu não vou chegar no fim. Mas hoje eu acho que eu teria. E aí tem muito a ver com a gente achar que as coisas são um pouco mais difíceis do que elas realmente são e que talvez a gente não esteja tão bem preparado ou não seja tão capaz assim. Eu penso hoje, quando eu lembro que eu corri 42 quilômetros, o quão incrível isso é, porque 42 quilômetros é muito. Eu fiquei 5 horas correndo sem parar. É um grande feito, embora não tenha uma diferença muito grande, assim, a gente poderia dizer, na vida em geral. É algo muito impressionante. Eu fico impressionada quando eu
vejo, sei lá, uma placa quando eu penso assim, quanto é 42 quilômetros daqui de onde eu tô? Eu penso, eu corri tudo isso. É muito, muito louco pensar. E eu sei que eu consigo fazer muito mais do que às vezes eu acho que eu poderia. E com certeza ter corrido uma maratona é uma lembrança desse fato de que dá para se esforçar um pouco mais, dá para fazer coisas que parecem incríveis e impossíveis, porque eu consegui fazer. Foi com essa mentalidade que nesse ano eu também consegui melhorar meu tempo nos 5 quilômetros, nos 10, na meia maratona, que eu tô treinando para correr os 21 quilômetros em menos de 2 horas e que eu consigo acreditar que eu posso fazer isso, porque eu sei o quanto, quando eu me dedico, eu consigo encontrar esses resultados. A corrida sempre teve um espaço muito importante na minha vida, principalmente em saúde mental, manter o primário. Foi o que me garantiu estar no final de 2023 mentalmente estável, minimamente, porque se eu não tivesse correndo, eu tenho certeza de que eu teria coringado no primeiro semestre. E eu sei que todas essas experiências, essas coisas diárias de fazer um treino, de aprender, de lidar com o bloqueio mental, de negociar com a cabeça da gente para conseguir seguir, são coisas que são aplicáveis não só para corrida, mas para outros aspectos da vida também. E eu espero que esses conselhos tenham sido úteis para quem está começando a correr, para quem está querendo encarar uma distância nova. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo. Tchau!